A vida de Fel. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felp falando. E a história de hoje é sobre o dia em que eu fui considerado o aluno mais mentiroso da escola. Os eventos desse vídeo ocorreram no ano de 1996. Eu estava na 4ª série do ensino fundamental. E todas as segundas-feiras na escola, a professora sempre perguntava como havia sido o nosso final de semana. E num belo final de semana, eu e meus irmãos ganhamos um cachorro. Era um labrador preto. Bom, aconteceu isso e na segunda-feira seguinte, a professora estava lá perguntando para os alunos e chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, eu falei que havia ganhado um cachorro. Todo mundo acreditou, até porque não é nada impossível a gente ganhar um cachorro, é ou não é verdade? Mas algo muito incrível aconteceu algumas semanas depois. Meu pai havia vendido o nosso Mega Drive, que na época era um dos melhores videogames que existia, e disse que traria um videogame novo para casa. Quando ele chegou em casa, eu e meus irmãos estávamos esperando para ver que videogame era esse que ele falou que ia trazer. Antes disso, deixa eu apresentar. Esses aqui são os meus irmãos. O Marcos, que é o mais velho de todos, essa aqui é a Juliana, e essa daqui é a caçula, a Natália. Não se engane por essa carinha de santa, ela era terrível nessa época, mas isso é algo para falar também em outro vídeo. Quando meu pai instalou o videogame, ele disse: "Esse aqui é o novo videogame de vocês. O nome dele é PlayStation." Eu nunca havia visto um PlayStation na minha vida, e nem sequer tinha ouvido falar que existia. E eu me lembro que o PlayStation veio com 4 jogos. Um era o Tekken 1, e tinha também mais 2 jogos de luta, chamado Battle Arena Toshinden 1 e o 2. E tinha lá um outro jogo de terror, mas a gente nem sequer jogava. E eu me lembro que as caixinhas dos jogos não eram aquelas caixinhas normais de CD. Não, eram as caixinhas bem grandes, totalmente diferentes daquilo que a gente vê hoje em dia. O jogo que eu mais gostava era o Tekken. Eu gostei tanto que até em meus sonhos o PlayStation aparecia. Oi, Felp, aqui é o PlayStation, tudo bem? Aí, me joga. Tá, mas deixa eu acordar primeiro. Tá bom, Felp. Bom, depois dessa introdução, agora eu vou começar a explicar como que eu me tornei um dos maiores mentirosos daquela escola. Na semana seguinte, na escola, a professora fez de novo aquelas perguntas de como foi o final de semana e tal. E quando chegou a minha vez, eu pensando que todos iriam ficar surpresos com a minha novidade, falei: "Esse final de semana ganhei um videogame novo. O nome dele é PlayStation." Os alunos começaram a conchichar, até que um se levantou e disse: "Que videogame é esse? Isso nem existe, seu mentiroso." "Isso mesmo, mentiroso!" Um garoto lá até tentou me defender e tal. "Calma pessoal, pode ser um videogame novo que a gente não conhece." Mesmo assim o pessoal continuou me chamando de mentiroso. Confesso que eu fiquei um pouco chateado. Quem gosta de ser chamado de mentiroso por um monte de gente? Ninguém. Bom, eu superei aqueles momentos, até porque chegando em casa, lá estava eu com os meus irmãos jogando o nosso PlayStation, e isso me fazia esquecer as chateações da escola. Até que umas 2 semanas depois, algo muito bom aconteceu novamente lá em casa. O meu pai chegou com uma caixa, e lá estávamos nós 4 novamente querendo saber o que ele tinha trazido naquela caixa. Depois que ele montou tudo, ele chegou e disse pra gente: "Acabei de montar o nosso primeiro computador." Nós nunca havíamos visto um computador na nossa frente. Mas também, né, pessoal, o ano era 1996. Ninguém que eu conhecia tinha um computador. E nós começamos a fuçar do nosso jeito mesmo. Ele tinha apenas uma entrada para aqueles disquetes bem grandes e aqueles disquetes menores que não cabiam nem 2 mega. E foi nesse computador que eu comecei a fazer meus primeiros desenhos digitais usando o primeiro Paint que existiu. O Windows ainda nem era a versão 95. O que nós tínhamos no computador era o Windows 3.1 e o PC iniciava no MS-DOS, e para entrar no Windows tinha que digitar lá alguns códigos que eu nem me lembro agora quais eram. E foi nessa época que comecei a jogar no PC também. E os jogos que tínhamos naquela época para jogar eram o Carmen Sandiego, Prince of Persia e o que eu mais gostava, o Wolfenstein 3D. E na semana seguinte na escola, a professora fez aquela pergunta novamente de como havia sido o nosso final de semana. E quando chegou a minha vez, eu inocentemente pensando que o pessoal iria ficar feliz com a minha novidade, eu disse:
Professor, esse final de semana eu ganhei um computador. E veio aquele silêncio na sala. Até aquele garoto que tentou me defender aquela outra vez se levantou e disse: Poxa, Felpe, agora eu tenho que dizer, você é muito mentiroso! Aí juntou o pessoal lá e começaram a me chamar de mentiroso de novo. E o pior é que aonde eu ia no recreio, o pessoal se juntava para ficar me chamando de mentiroso. Foi assim por um bom tempo naquela escola. Mas eu fui forte e não me deixei abater por isso. Até porque, tanto no computador como no PlayStation e junto com os meus irmãos, eu me divertia muito naquela época quando chegava em casa. Tenho muitas lembranças boas, como quando ficávamos todos cobertos com um lençol no sofá jogando PlayStation 1, naquelas maravilhosas tardes chuvosas de domingo. É isso aí, se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima história. Tchau!